Segura essa! Cientistas lançaram uma bomba que pode virar nossa percepção do universo de cabeça para baixo. Imagine descobrir que tudo o que conhecemos, espaço, tempo, matéria, pode ser apenas uma ilusão? E o mais chocante, essa teoria vem do próprio coração da física moderna, o emaranhamento quântico, um fenômeno tão estranho que até Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Prepare-se para ter sua mente explodida com as implicações mais malucas, misteriosas e assustadoramente reais da física quântica. Então já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque hoje vamos explorar se o universo é mesmo real ou só parece ser. Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico. O emaranhamento quântico foi apresentado pela primeira vez em 1935 por três grandes nomes da física: Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen, no famoso artigo conhecido como EPR. Eles desafiaram a mecânica quântica, argumentando que ela não poderia ser uma teoria completa, pois permitia algo que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, uma ideia que parecia quase impossível. Basicamente, eles acreditavam que, se duas partículas estivessem emaranhadas, ao medir o estado de uma, a outra saberia instantaneamente o que aconteceu, não importando a distância que as separava. Era como se houvesse uma conexão misteriosa que desafiava o tempo e o espaço. Desde então, cientistas de todo o mundo realizaram inúmeros experimentos para testar essa teoria, e os resultados foram absolutamente surpreendentes. Um dos mais impressionantes aconteceu em 2017, quando uma equipe de pesquisadores, em parceria com cientistas de Basileia, na Suíça, conseguiu emaranhar 2 diamantes separados por quase 1 quilômetro. Mesmo a essa distância, os diamantes continuaram conectados quanticamente, como se estivessem lado a lado. Esse fenômeno não é só uma curiosidade científica, ele é a base para o desenvolvimento da computação quântica, uma tecnologia que promete revolucionar tudo o que conhecemos sobre processamento de dados. Enquanto os computadores tradicionais armazenam informações em bits que podem ser 0 ou 1, os computadores quânticos usam qubits que podem estar em uma superposição de 0 e 1 ao mesmo tempo, graças ao emaranhamento. Isso significa que um computador quântico pode realizar cálculos extremamente complexos muito mais rápido que os computadores atuais, com enormes impactos em áreas como criptografia, inteligência artificial e muito mais. A física quântica está abrindo portas para um futuro que até pouco tempo atrás parecia coisa de ficção científica. Mas o aspecto mais fascinante do emaranhamento quântico vai muito além da física tradicional. Ele desafia completamente a nossa forma de entender o universo. Na física clássica, acreditamos que os objetos existem de forma independente e suas propriedades são determinadas pelas interações com o ambiente ao seu redor. Cada coisa é separada e isolada, agindo por si só. Já no mundo quântico, as coisas são bem diferentes. Partículas emaranhadas estão profundamente conectadas e suas propriedades ficam indissociavelmente ligadas, mesmo que estejam separadas por grandes distâncias. Isso significa que, ao observar uma partícula, não apenas seu comportamento muda, mas o comportamento da outra partícula emaranhada também é afetado instantaneamente, não importa o quão longe ela esteja. As implicações disso são profundas. O universo pode não ser tão determinista quanto pensávamos. Na física determinista clássica, acreditamos que tudo o que acontece deve acontecer exatamente daquela forma, e não poderia ser diferente. Mas o emaranhamento sugere que, ao observar o universo, podemos estar mudando sua própria natureza. Ou seja, o ato de observar pode alterar a realidade, um conceito que muda totalmente o jeito como pensamos o cosmos e a existência. Além disso, o emaranhamento quântico levanta perguntas profundas sobre a natureza da própria realidade. Será que o universo é algo objetivo, fixo e independente de nós? Ou será que ele é, de algum jeito, subjetivo, moldado pela nossa observação e consciência?
E aqui entra uma das ideias mais intrigantes e controversas dos últimos tempos: a hipótese da simulação. Essa teoria sugere que o nosso universo pode não ser real no sentido tradicional, mas sim uma simulação complexa, criada por uma civilização extremamente avançada. Nos últimos anos, essa hipótese ganhou força e virou tema de debates acalorados, tanto na ciência quanto na filosofia. A lógica é simples, mas assustadora. Se uma civilização conseguir desenvolver tecnologia capaz de criar simulações hiperrealistas de universos inteiros, eles poderiam gerar milhares, milhões ou até bilhões dessas simulações. E se o número de universos simulados for muito maior do que o número de universos reais, então as chances de estarmos vivendo em uma simulação são, estatisticamente, muito altas. Essa ideia muda tudo o que pensamos sobre a existência e conecta diretamente com o mistério do emaranhamento quântico, que já mostra que o universo é muito mais estranho e conectado do que imaginamos. Um dos argumentos mais poderosos a favor da hipótese da simulação está no avanço vertiginoso da tecnologia que temos testemunhado nas últimas décadas. Hoje, já contamos com tecnologias de realidade virtual que conseguem criar ambientes impressionantemente realistas. E não é difícil imaginar que, em um futuro próximo, poderemos desenvolver simulações tão complexas que serão indistinguíveis da realidade verdadeira. De fato, alguns especialistas sérios acreditam que já poderíamos estar vivendo dentro de uma simulação sem sequer perceber. Outro ponto forte desse argumento é que o nosso universo segue regras matemáticas precisas, quase como se fosse um programa de computador rodando em uma máquina ultra complexa criada por uma civilização avançada. Mas, claro, existem muitos céticos. Um dos principais argumentos contra essa ideia é o enorme poder de computação necessário para criar uma simulação tão detalhada e vasta como o nosso universo, algo que mesmo uma civilização superavançada talvez não consiga atingir. Além disso, até hoje, não existe uma evidência concreta que comprove que estamos vivendo em uma simulação. Por enquanto, tudo não passa de teoria e especulação. E você, o que acha? Será que estamos vivendo em uma realidade simulada? Enquanto alguns argumentam que anomalias nas leis da física ou no comportamento das partículas podem ser indícios de que nossa realidade é, na verdade, uma simulação, essas mesmas anomalias também podem ser explicadas por outras teorias. Apesar da falta de evidências concretas, a hipótese da simulação intriga e cativa muitas pessoas, pois levanta questões profundas sobre a natureza da realidade e nosso verdadeiro lugar no universo. Mesmo que essa hipótese seja, no final das contas, provada falsa, o simples debate e a exploração dessa ideia podem nos levar a novos insights e descobertas fascinantes sobre o cosmos. Recentemente, uma nova teoria sobre a natureza da realidade vem desafiando nossa compreensão tradicional do universo, a teoria do oco fractal. O estudo da realidade tem sido um tema fascinante há séculos, e essa nova teoria propõe algo surpreendente. A realidade seria um sistema fractal e holográfico. Isso significa que o universo não é formado por partes separadas, mas por um todo único e interconectado, onde tudo está ligado e depende do todo. Cada pedaço do universo refletiria o universo inteiro, como se cada parte contivesse uma versão menor do todo. Essa ideia do universo como um fractal holográfico muda completamente a forma como vemos a realidade, sugerindo que tudo está conectado de maneira profunda e complexa. A teoria do oco fractal sugere que o universo funciona como um holograma, onde cada parte do todo contém informações sobre o sistema inteiro. Isso significa que o universo não é apenas um sistema físico, mas também um sistema informacional. Um dos princípios fundamentais dessa teoria é que o espaço não é vazio, mas preenchido por uma energia fractal que se repete em padrões. Essa energia, conhecida como campo de ponto zero, é a base de toda a matéria que existe no universo. Além disso, a teoria do oco fractal propõe que a consciência tem um papel fundamental no universo. Diferente do que muitos pensam, a consciência não seria apenas um subproduto da atividade cerebral,
mas sim um aspecto essencial do próprio cosmos. Isso implica que a consciência não está limitada aos seres individuais, mas é uma consciência universal que permeia tudo o que existe. Embora a teoria do oco fractal ainda seja relativamente nova e não tenha sido totalmente aceita pela comunidade científica, já existem evidências que apontam para seus fundamentos. Estudos recentes mostram que o universo pode realmente ser fractal, pois padrões e estruturas se repetem em diferentes escalas, do muito pequeno ao muito grande. Além disso, pesquisas sobre experiências de quase morte e estados alterados de consciência também começam a sugerir conexões com essa ideia de uma consciência universal. Experiências com estados alterados de consciência e substâncias psicodélicas têm revelado algo surpreendente. A consciência pode existir independentemente do corpo físico. É uma ideia ousada que desafia a lógica tradicional. E, claro, os críticos argumentam que ainda faltam previsões testáveis que possam ser confirmadas por dados experimentais. Mas, e se a consciência for algo muito maior do que imaginamos? Agora vamos mergulhar em um dos mistérios mais profundos do universo, o paradeiro e a origem da consciência. A consciência é um fenômeno fascinante, indescritível e, até hoje, sem explicação definitiva. Ela intriga cientistas e filósofos há séculos. Embora geralmente seja tratada como uma propriedade exclusiva de organismos vivos, algumas teorias propõem algo muito mais radical, que a consciência pode ser um componente essencial do próprio universo. Uma dessas teorias é o panpsiquismo, a ideia de que a consciência é uma característica fundamental da realidade e está presente em toda a matéria. Isso mesmo, até mesmo partículas subatômicas poderiam conter algum nível de consciência. Essa ideia não é nova, na verdade remonta à Grécia Antiga, mas ganhou novo fôlego nos tempos modernos por oferecer uma possível solução para um dos maiores dilemas da ciência, o problema difícil da consciência, ou seja, como experiências subjetivas, como emoções, pensamentos ou percepções, podem surgir a partir de processos físicos no cérebro. Para os defensores do panpsiquismo, essa teoria pode oferecer uma visão mais unificada do universo. Em vez de vermos a consciência como algo que surge do nada, ela seria uma propriedade intrínseca da própria existência. Será que estamos apenas arranhando a superfície do que é a realidade? E se a consciência não fosse exclusividade de seres vivos? E se o próprio universo fosse consciente? Segundo o panpsiquismo, a consciência não é um fenômeno isolado que surge apenas em cérebros biológicos. Ela estaria presente em tudo, desde as pedras no chão até as galáxias que giram no espaço profundo. Isso implica que todo o universo estaria interconectado por esse tecido invisível de consciência universal. Embora essa ideia ainda seja controversa, ela tem ganhado atenção entre alguns cientistas e filósofos. E mais, se levada a sério, essa visão do cosmos levanta questões éticas profundas. Se objetos inanimados, como animais, plantas ou até mesmo pedras, contêm algum nível de consciência, devemos repensar a forma como tratamos o mundo ao nosso redor. O que hoje consideramos sem vida pode não ser tão inerte quanto imaginamos. E se isso já não fosse perturbador o suficiente, essa noção se conecta com outra teoria igualmente instigante que mencionamos antes, a hipótese da simulação. Segundo essa hipótese, o que chamamos de realidade pode, na verdade, ser uma simulação de computador, criada por uma civilização muito mais avançada que a nossa. Pode parecer pura ficção científica, mas alguns estudiosos sérios apontam que é uma explicação plausível para certos mistérios da física moderna. Por exemplo, por que as constantes do universo parecem estar perfeitamente ajustadas para permitir a existência da vida? Coincidência? Ou código? Se estivermos mesmo vivendo dentro de uma simulação, talvez a consciência seja a interface entre o código e o observador. Talvez observar o universo, como fazemos agora, seja a própria chave para entender sua natureza mais profunda. Se a hipótese da simulação for verdadeira, isso abre um leque fascinante de perguntas sobre a natureza da consciência dentro desse universo simulado.
Será que a consciência presente nessa simulação teria as mesmas propriedades e limitações que a consciência no universo real? Seria possível que seres conscientes dentro da simulação se comuniquem ou até interajam com seres do universo real? Embora o panpsiquismo e a hipótese da simulação possam soar como ideias complexas ou até rebuscadas, elas mostram o quanto a consciência é um dos maiores mistérios do cosmos e nos lembram o quão pouco ainda entendemos sobre seu papel no universo. Obrigado por assistir. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos cheios de mistérios e descobertas incríveis. Até a próxima! Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico.